mais uma segunda-feira, com mais uma entrevista com um super magnetizador aqui da Paraíba, Campina Grande. Meu amigo muito querido, Pedro Coelho, Pedro César Coelho, Pedro Coelho César, como queiram. Pedro, tudo bem, Pedrão? Tudo bem, Jacó. Muito bom estar aqui com você. Então é isso, nós temos aqui o nosso amigo Pedro Coelho, muito bem-vindo para todos nós, mas antes dele começar a falar, vamos passar aqui o videozinho sobre ele, para a gente pelo menos ter algumas imagens desse garoto, e logo em seguida aí a gente já entra no papo para valer. Vamos nessa? Sou neto de uma benzedeira lá no Nordeste, para quem não conhece, talvez aqui exista algumas senhorinhas que curavam com galinho de plantas, né? Então minha avó já era magnetizadora. E aí meu pai um trabalho na nossa cidade significativo como médium de cura. E aí está esse matemático, professor de matemática, de estatística, educação física, que presta serviços a tantas empresas, a tanta gente, uma cabeça muito bem estruturada, um amigo, um companheirão aí de lutas. Pedro Coelho, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Jacó, você já começa mexendo com a pessoa, né? Vai buscar assim umas informações. E é um prazer estar aqui e com você, que é esse amigo que a gente considera, né? Acho que todos os magnetizadores consideram você um amigo, aquele paizão, né? Você até me tratar como um garoto é uma bondade enorme sua, Asas, e tinha pouca gente, porque você ia fazer um debate, né, sobre questões de magnetismo. E disseram, ei, entra aqui. Aí eu entrei para quê? Não, Jacó vai conversar aqui com o pessoal. A gente sabe que você compra muito livro. E foi um debate, perguntas muito assim. Eu digo, mas isso está no livro, mas isso é muito lógico, esses caras deviam saber isso. E não fiz minha pergunta. Só quando a gente estava subindo para a sua palestra, eu timidamente, Jacó, o esplênico, ele abre para frente, é lateral, né? Eu tinha essa dúvida, e aí você me explicou a região do esplênico, onde era, que tinha a questão até do primeiro livro passe. Então foi minha primeira pergunta a você, e de lá para cá nunca deixei de interagir e perguntar a você até os dias atuais, né? Até nome do evento, o povo não sabe que eu bato um fio para você tá bom esse tema, aproveita. Dentro desse teu relato todo, me chama a atenção logo no início,
a experiência de alguém impor uma mão na cabeça e isso dá errado. Mesmo você já estando entusiasmado com o primeiro momento e tendo o aval da sua mulher dizendo que você ia ficar bem. Ou seja, você psicicamente, psicologicamente, você estava 100% aberto para que desse tudo certo. Sim. A despeito disso, não só deu errado, como você praticamente se afastou daquilo de uma maneira bem significativa. Por que isso me chama a atenção? Porque eu falo tanto nos seminários, e em qualquer seminário eu falo isso, olha, cuidado com imposições, porque fazer só imposição pode ser complicado, principalmente no alto da cabeça. Eu evito, às vezes, até falar o nome coronário para ninguém ficar confundindo, porque tem gente que, de tanto ouvir falar nas coronárias cardíacas, você fala coronária e a pessoa diz, não, mas não era no meu coração, não, era na minha cabeça. Pois é, lá em cima. E eu digo muito isso, que é desse jeito. E uma vez eu estava num centro espírita lá em São Paulo, e eu falando disso, quando terminou, a presidente chegou e disse, de jeito nenhum, porque aqui a gente faz e ninguém fica se sentindo mal. Eu digo, pronto, agora complicou. E aí, assim que terminou, veio pessoas dizendo, não, tem gente que fica mal, que nem volta mais para tomar passe. Então, é uma realidade que não é para todo mundo. Tem pessoas que têm muito pouca sensibilidade no coronário, e aí vai sentir depois, assim como também tem alguns magnetizadores que têm muito pouca doação fluídica densa, e, portanto, não congestiona. Por isso que existem as exceções, mas é sempre complicado. E aí, essa lição, Pedro, ele não esqueceu nunca mais, né, Pedro? Não. E acredito, Jacó, que acontece mais do que se imagina, justamente pela questão da psissensibilidade. Então, dentre as coisas que a gente vai conversar, uma delas é tentar explicar para todo mundo algo que, às vezes, quando você começa a se aprofundar no magnetismo, você, às vezes, você fica meio que engasgado. Porque o Mesmer, ele dizia que todo mundo, ele dizia isso de uma forma absoluta mesmo, que todo mundo, para ficar bem em magnetismo, tinha que entrar em crise. Então, ele era até chamado de crisíacos. Então, todo mundo tinha que entrar em crise. E eu estive agora preparando o material do seminário, e a gente vai discutir, entre as muitas coisas, isso daí. Por que é que fazer só imposição, às vezes, gera essas complicações? E como foi que o Mesmer resolveu, inclusive, já que ele não tinha os dispersivos, porque os dispersivos só vieram a ser bem estabelecidos mesmo, em Deleuze, apesar de que o Marquês de Pusseguir, ele já fazia dispersivos, mas Mesmer não fez. Então, como era que funcionava? Todo mundo realmente tinha que surtar mesmo? E como era que isso ia? E aí eu vou colocar a minha em cima disso daí, porque na sua apresentação apareceram as suas frases e dentro delas você dizia algo mais ou menos assim, eu sigo a Jesus e não ao movimento. E aí, como é que fica isso? Todos aí. Muitas das pessoas, na verdade, elas, quando buscam simplificar o magnetismo, eu acho que foi isso sua provocação, Ivan, elas tendem a apequenar o magnetismo, né, do que Jesus tinha quanto proposta. Jesus tem proposta lá na Bíblia do atendimento à distância, Jesus tem proposta de técnica, de projeção fluídica no ouvido, Jesus tinha a proposta de tratar usando até elementos da natureza quando fez o barro. E ele foi tão feliz no ensino, Jacó, que eu acho encantadora a cura do cego de Betsaída, acho que é esse, quando ele faz o barro e o camarada limpa a vista e ele tem que fazer novamente. E Jesus repete, ou seja, Jesus ainda deixou assim, o tratamento magnético nem sempre vai ser instantâneo, ele vai ser um processo. E aí, quando a gente se depara
com os magnetizadores clássicos, que você, né, deixou isso para a gente despertar, de ir buscar no Deleuze, Prosseguir, Dupotet. Esses camaradas vão já dizendo lá, o tratamento magnético. Da mesma forma, o magnetismo. Quando as pessoas descobrirem que o magnetismo é uma ciência, e nós temos o compromisso de mostrar a cada dia isso, todos nós magnetizadores, e gritar, né? Porque magnetizador já é aquilo timbre, né? Você, não, eu faço trabalho de magnetismo ali, né? Então, por quê? Então, eu vou para a rádio aqui, os caras, professor, o senhor vem falar que política de estatística, não, magnetismo. Magnetismo? Que é isso, professor? Eu digo, rapaz, aquilo que Jesus fazia, curava as pessoas. Poxa, o senhor é metido com essas coisas. Eu digo, ajudar o povo não é bom, não. Agora é ruim ajudar o povo, né? Então, acho que nós, magnetizadores, temos que ter essa coisa de levantar a bandeira do magnetismo. Deixa eu pegar a carona nesse ajudar as pessoas. Quando eu fiz a apresentação sua, que você logo no início, você dizendo que a sua avó era benzedeira, seu pai era médium de cura, aquela informação eu tirei de uma participação sua lá em São Paulo, no EMESP, que é o Encontro de Magnetizadores Espíritas de São Paulo, e você ali falou de um tema bem curioso. Você lembra que tema foi? Lembro. Foi um caso de obsessão, né? Onde o rapaz teve um problema correlacionado de impotência, né? Foi um caso delicado, emblemático, Jacó, mas é um caso muito interessante. Quando você passa a ampliar seus conhecimentos do magnetismo, você passa a entender que tudo é interferência fluídica na vida das pessoas, né? Tudo está dentro da lei, dessa ciência do magnetismo, né? Meu amiguinho, despeça-se da gente aí, dizendo aí alguma mensagem de estímulo para todo mundo sair daqui renovado de esperanças com o magnetismo. Interessante. Mas deixar uma mensagem. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é a mensagem aqui, ó. Maria de Fátima colocou, do Ide e Curai de Jesus, né? Ele trouxe uma mensagem completa para a gente. Não foi só a história do perdoai 70 vezes, 7 vezes. Mas, além disso, ele disse, dai de graça o que de graça recebeste, ide e curai. Ele não disse para uma pessoa, ele não disse para Pedro, não disse para Jacó, para Ivan. Ele disse que todos, ele diz lá, todos podem fazer o que eu fiz e muito mais. Então, nós todos podemos se ajudar. Aqui na Além tem magnetizador que é tratado por pessoas que foram seus alunos, enfim. E esse é o papel do magnetismo na humanidade. É a gente aliviar as dores para que a gente possa caminhar. Porque muitas vezes com dor, Jacó, não tem reflexão que você consiga. Muitas pessoas... E vamos que vamos, né, Pedro? Vamos que vamos. É isso aí. Quem hoje está aqui começando, agradeça a Deus que está tendo uma oportunidade ímpar. Começar pelo viés certo. Quem já está no magnetismo há muito tempo, que as coisas estão ainda meio desequilibradas, aproveite o embalo. Vocês estão conhecendo pessoas que podem ajudar. Tem pessoas, como não se pronunciaram até onde eu sei, mas tem pessoas aqui de Curitiba, tem pessoas aqui do estado de Goiás, tem pessoas aqui de vários lugares que estão levando o trabalho com qualidade. Isto sem falar do Pedro lá em Campina Grande, do Adilson.